Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro. Estamos a 2 dias do Natal. Que felicidade ter você aqui para mais o Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua família, esteja sobre a sua casa e tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você ama. Hoje eu quero que você escute esse evangelho como quem escuta uma notícia que finalmente chega depois de muito tempo. Porque Lucas começa com uma frase que parece simples, mas carrega uma vida inteira dentro dela. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, é assim que Lucas começa o Evangelho. E quando a Bíblia diz completou-se o tempo, não está falando só dos 9 meses da gestação, está falando de anos, de décadas, de esperas longas, de orações repetidas, de humilhações silenciosas, de noites em que a pessoa olha para o teto e pergunta, sem coragem de dizer em voz alta: Deus, o Senhor ainda se lembra de mim? Isabel era justa, meu irmão. Ela era fiel, minha irmã, ela era correta. Ela fazia o que era certo e mesmo assim, por muito tempo, ela carregou um rótulo que feria: a estéril. E não era apenas não ter um filho, era ter que lidar com o olhar do outro, com a comparação, com a sensação de que a vida está andando para todo mundo e para ela não. É uma dor que não é só física, ela é existencial. É como se o mundo dissesse sem dizer: falta algo em você. E é aqui que esse evangelho toca a vida atual com força. Porque quantas pessoas estão vivendo isso de outras formas? Não é esterilidade do ventre, é esterilidade da história. A pessoa tenta e não vê fruto. Tenta manter o casamento e não vê mudança, tenta sair da dívida e não vê alívio, tenta vencer a ansiedade e não vê paz, tenta ser fiel e parece que Deus está em silêncio e o coração vai ficando cansado de esperar. Mas Deus não trabalha no ritmo do nosso desespero. Deus trabalha no ritmo do cumprimento. O tempo se completa quando a promessa amadurece por dentro e por fora. E quando chega o tempo, não é qualquer tempo, é o tempo certo. É o tempo em que, quando o milagre chega, ele não apenas muda o cenário, ele muda a pessoa. Porque Deus não quer só te dar algo, Deus quer te reconstruir. Então Isabel dá a luz. E os vizinhos e parentes se alegram, e é bonito sim essa alegria deles, mas tem uma verdade aqui que dói. O milagre sempre atrai pessoas, mas o processo quase ninguém vê.
eles se alegraram com ela porque viram o bebê. Mas não viram as lágrimas de Isabel, não viram o pensamento escondido, não viram as vezes em que ela teve que engolir a esperança para não sofrer de novo. Eles não viram a fé que ela segurou com as mãos trêmulas, fingindo firmeza por fora, mas batalhando por dentro. E então o Evangelho nos leva para o 8º dia, o dia em que iriam circuncidar o menino e dar o nome. E o detalhe parece pequeno demais, né? Mas é aí que o texto fica profundo, porque naquele tempo, nome não era só nome. Nome era identidade, era destino, era pertença. Dar o nome é dizer quem é essa pessoa dentro da história. E o povo queria chamar o menino de Zacarias, o nome do pai, porque era a tradição, era o costume, né? Era o previsível. O roteiro já estava ali pronto, vai se chamar Zacarias. Mas Isabel diz, não, ele vai chamar-se João. Olha só que coisa linda, né? Você percebe a coragem escondida nessa frase? Porque ela não diz talvez, ela não diz vamos ver, ela não pede opinião, ela afirma, e isso é muito espiritual, porque há momentos em que Deus faz algo tão grande na nossa vida que o mundo tenta puxar aquilo de volta para o costume, para o velho padrão, para o jeito antigo de nomear as coisas, como se dissesse, tá bom, Deus até te ajudou, mas agora volta ao normal. E Isabel responde, não, porque o milagre não é para caber no costume, o milagre é para cumprir a promessa. E os outros contestam, não existe nenhum parente teu com esse nome, ou seja, isso não faz sentido, isso não combina com a história da família, isso não tem precedente. Mas promessa de Deus raramente tem precedente. Promessa não nasce de genealogia, ela nasce da decisão divina. E Deus gosta de abrir caminhos onde ninguém tem mapa. Então eles fazem sinal a Zacarias. E aqui o evangelho fica ainda mais forte, porque Zacarias está mudo. Está mudo há meses, desde o dia em que ele questionou o anjo, como terei certeza disso? E o anjo tornou Zacarias mudo até que se cumprisse a promessa, porque Zacarias não tinha acreditado no anjo. E é fácil achar que o silêncio foi castigo aqui. Mas hoje, lendo com o coração mais adulto, dá para entender de outro jeito. O silêncio foi uma escola para Zacarias. Porque tem silêncios que não são punição, são proteção. Deus cala a gente para nos salvar de nós mesmos, para nos livrar da língua precipitada, para nos livrar do desaforo que vira pecado, para nos livrar da murmuração que mata a nossa fé. Deus coloca a gente no silêncio para que a fé deixe de depender da nossa fala e comece a depender dele. E Zacarias, sem voz, aprendeu a ouvir. Olha só, aprendeu a observar, aprendeu a esperar, aprendeu a engolir a ansiedade, aprendeu a aceitar que promessa não se controla, promessa se guarda. E aí ele pede uma tábua e escreve, João é o seu nome. Repara, ele não escreve vai ser, ele escreve é. É como se o coração dele estivesse dizendo, acabou a negociação, eu aprendi, eu aceito, eu obedeço, eu me alinho. E nesse instante a boca de Zacarias se abre, a língua se solta e ele começa a louvar a Deus. Olha que coisa linda. Isso é muito profundo. A voz volta quando o coração volta para o lugar certo. A voz volta quando a pessoa para de disputar com a promessa. A voz volta quando a pessoa aceita nomear a vida do jeito que Deus nomeia.
e não do jeito que o mundo quer. Porque o mundo queria Zacarias, Deus queria João. O mundo queria tradição, Deus queria profecia. O mundo queria repetição e Deus queria novidade. E os vizinhos ficam com medo. Não medo do terror, medo santo. Medo de perceber, Deus está aqui, ó. Porque quando Deus aparece de verdade, a gente entende uma coisa que assusta e consola ao mesmo tempo. A vida não está abandonada. A vida não é só acaso. Há uma mão conduzindo. Há um céu trabalhando. E eu quero que você perceba algo lindo antes. Quando a voz volta para o coração de Zacarias, quando ele abre a boca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele louva ao Senhor. E isso é maravilhoso. E então a notícia se espalha e as pessoas começam a perguntar o que virá a ser esse menino, porque quando Deus cumpre uma promessa, ele não encerra uma história, ele abre outra. O nascimento de João não é só um nascimento, é o começo de um caminho, é Deus preparando estrada para Jesus. João nasce como um sinal de que Deus está chegando mais perto do que a gente imagina. E o Evangelho termina com uma frase que é quase uma assinatura divina. De fato, a mão do Senhor estava com ele. E aqui eu quero trazer isso para você com tanta força. Há fases em que você não sente nada. Há fases em que você só vê demora. Existem fases em que parece que Deus não está. Mas a mão do Senhor pode estar com você mesmo quando você não percebe. E quando o tempo se cumpre, o que parecia silêncio vira louvor. O que parecia atraso vira preparação. O que parecia vazio vira nascimento. E esse evangelho é para quem está esperando. É para quem está em silêncio por dentro, é para quem está se sentindo pequeno. Para quem tem uma promessa antiga guardada, mas quase morta. Para quem já pensou, não era para mim. Para quem está com a voz travada, com o coração cansado, com a esperança baixa. Hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar, o tempo se completa. O tempo de Deus não corre, mas também não falha. E quando Ele decide cumprir, Ele cumpre de um jeito que ninguém consegue impedir. Então, antes da gente orar, eu quero te conduzir num gesto simples, mas cheio de legalidade espiritual. Escreve aqui nos comentários: o tempo de Deus está se completando na minha vida. Profetize isso sobre a sua família. O tempo de Deus está se completando na minha família. Profetize isso no seu casamento. O tempo de Deus está se completando no meu casamento. O tempo de Deus está se completando nas minhas finanças. Profetize sobre a sua vida, sobre a sua saúde. O tempo de Deus está se completando sobre a minha saúde. Não é para parecer forte, é para declarar fé. É para dizer eu ainda creio, porque essa frase é uma semente no mundo espiritual. E se você ainda não faz parte dessa família, clica aqui embaixo em inscrever-se e vem fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia. E eu te espero todos os dias para o Evangelho do dia e para a nossa oração da noite. E agora eu quero orar por você. Pode ser? Fecha seus olhos. Vamos entrar em oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com tudo aquilo que carregamos no silêncio. Tem dores que ninguém sabe. Tem lutas que ninguém vê, há esperanças que cansaram a alma e hoje nós não queremos fingir. Nós queremos ser verdadeiros diante de Ti. Eu rezo por essa pessoa que ora comigo, por cada nome inscrito nessa família, nessa corrente de oração, por cada curtida, por cada legalidade espiritual declarada aqui nos comentários.
O Senhor conhece a história de cada um aqui hoje. O Senhor conhece o tempo que ela esperou. O Senhor conhece a humilhação que ela sentiu. O Senhor conhece a comparação que feriu. O Senhor conhece o medo de criar expectativa de novo e se frustrar de novo. Senhor, toca esse coração com misericórdia. Não com pressa, com cuidado. Como um pai que entende o cansaço do filho. Se existe uma promessa que essa pessoa enterrou por dor, desenterra com ternura. Se existe uma esperança travada, destrava com paz. Se existe uma voz presa, a voz da oração, a voz da alegria, a voz da fé, devolva essa voz, Senhor. Devolve a capacidade de louvar. Devolve o fôlego interior, devolve o brilho espiritual que o tempo tentou apagar. Eu intercedo também pela casa dessa pessoa, pela família dela, pelos filhos, pelo casamento, pela saúde, pela vida financeira, pelo emocional, pelo ambiente espiritual, e que toda inveja caia por terra, que todo peso saia, que toda opressão se dissolva, que toda confusão seja substituída por clareza, que toda ansiedade seja substituída por descanso. Senhor, ensina essa pessoa a confiar no seu tempo, sem se destruir por dentro. Ensina a esperar sem perder a fé. Ensina a permanecer sem endurecer o coração. E quando chegar o tempo certo, Senhor, que o louvor volte, que a boca se abra, que a língua se solte, que a pessoa consiga dizer: Deus foi misericordioso comigo. E agora, unidos como família espiritual, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou com fé, com calma e com reverência. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com Maria, nós rezamos pedindo que ela interceda por nós e nos ensine a esperar com o coração firme. Em nome do Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a mão do Senhor esteja com você, como esteve com João. Que Deus te guarde no processo, que Ele te sustente no silêncio, que Ele te visite no tempo certo e que a tua vida seja um testemunho vivo de que Deus não esquece dos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. Meu nome é Leandro de Bessa e eu sigo aqui todos os dias para orar por você. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela com pelo menos 7 pessoas que estão esperando há muito tempo. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.